E nós vamos, então, ter a apresentação dele, essa noite, do plano de negócio da Amway. Por favor, Henrique Almeida. Muito boa noite. Eu vou apresentar o plano de vendas e marketing da Amway. Mas antes disso, eu vou dizer por que eu entrei nesse negócio. Eu tenho origem humilde, fiz engenharia numa escola pública, ganhei uma bolsa de estudos, fui para o exterior, voltei e aí fui tendo uma vida executiva, empresarial, de professor, bastante exitosa, bastante sucesso. E com isso, eu estava bem. Uma pessoa bem-sucedida, quando em 1991, 20 anos atrás, uma pessoa que eu não conhecia, quer dizer, foi o que a gente diz um contato frio, essa pessoa me convidou a conhecer esta atividade Amway. Eu não tinha maior interesse. Minha mulher, menos ainda. Porque ela dizia que eu já trabalhava muito e conhecer mais um negócio, ela não queria saber disso. Mas por uma questão de educação, eu acabei ouvindo a apresentação da pessoa e ele não apresentou muito bem. Não conhecia muito, estava há pouco tempo no negócio, não sabia apresentar. Mas num certo instante, ele disse as palavras que me chamaram a atenção. Ele disse assim: neste negócio, você pode ter controle do seu tempo. Eu disse, como é que é? Por que razão? O que quer dizer uma pessoa bem-sucedida, como eu, na universidade ou nas empresas, etc. Quer dizer uma pessoa que não tem tempo para nada. É uma pessoa que ganha dinheiro, mas que não consegue ver as filhas crescerem. Não consegue estar com a esposa. Não consegue viajar. Quer dizer, o sucesso na atividade tradicional é um sucesso relativo. A gente fica feliz porque é melhor isso do que não ter isso. Mas, por outro lado, na hora que você conhece alguma coisa que pode te dar um resultado, uma renda interessante, e pode dar controle do seu tempo para você fazer o que você quiser no seu tempo, é uma coisa maravilhosa. Então, isso foi uma bênção na nossa vida. Nós entramos há 20 anos, trabalhamos 2 anos e meio de uma maneira muito intensa, até 94, meados de 94, e chegamos a um nível chamado diamante nesse negócio. A partir de então, nós temos usufruído aquilo que eles dizem que é possível. Ou seja, nós temos tido uma boa renda e temos tido o tempo controlado por nós. Fazemos o que a gente quer e eu vou contar no final alguma dessas coisas que a gente está fazendo. Mas vejam bem, eu fui convidado por uma pessoa que não me conhecia e que deu essa dádiva, esse presente para mim, que me fez transformar a vida. Esta é a razão principal pela qual eu continuo hoje mostrando esse negócio para as pessoas. Quero devolver em agradecimento essa oportunidade a vocês, para que vocês tenham as mesmas coisas que eu consegui por uma pessoa que não me conhecia. Se vocês foram convidados por um amigo ou por um parente, agradeçam muito a ele em primeiro lugar, porque ele que lhe deu a vocês essa oportunidade. Agora, veja, eu falei dos meus motivos. O que interessa é saber quais seriam os seus motivos. Os motivos, em geral, nesse negócio variam. A Amway é muito flexível. Ela permite muitas alternativas. Uma das alternativas é você desejar ou precisar de algum dinheiro para o mês que vem. Eu preciso de R$300, R$500 no mês que vem. A Amway dá essa possibilidade para você conseguir isso. Então, se você é um desses que está precisando desse dinheiro, é uma possibilidade, é um
um desejo, uma necessidade, uma condição que você pode ser atendido aqui. Outra, pode ser que você queira ter uma empresa, um negócio próprio. Você não quer ter chefe mais, se é que tem hoje. Esse negócio é um negócio próprio. Você entra e chama-se empresário independente. Empresário porque você vai desenvolver um negócio aqui. Portanto, pode ser esse seu objetivo. Ou então você pode querer a liberdade econômica. O que é esse conceito de liberdade econômica? É ser multimilionário? Não. É você, naquelas coisas que você costuma viver e agir, você ter condições de realizar isso sem preocupar com o dinheiro. Você vai a um restaurante e você normalmente olha o que tem os produtos, mas você olha o lado direito também, não olha? Então, é você fazer o pedido sem olhar do lado direito. É você precisar de um carro ou querer mudar o seu carro, achar que está na hora e você vai lá e muda o seu carro e compra à vista. Você tem uma casa que não está satisfazendo e você quer mudar a casa, você vai, programa e consegue ter a casa que você gostaria de ter. Você não tem preocupação de um pagamento do dia a dia. O seu cartão, você usa o cartão por facilidade, mas debitam integralmente a conta desse cartão na sua conta. Isto chama liberdade econômica. Se você gostaria de ter isso, é uma das alternativas que esse negócio oferece. E, finalmente, controle de tempo. Se você quer ter o seu tempo livre, você quer ter o seu tempo para fazer o que você quer, como eu queria, este negócio também oferece essa possibilidade. Ora, vocês podem perguntar, tudo bem, eu tenho interesse em fazer, mas a pergunta é, você pode fazer? Você consegue fazer? A pergunta é, quem consegue fazer esse negócio? Nos 20 anos que a gente está vivendo, e tem vivido, a gente aprendeu muita coisa. E uma das coisas que nós aprendemos é o seguinte, tem pessoas que são muito jovens, 18 anos é o mínimo que você pode fazer esse negócio por lei aqui no Brasil, que tiveram um enorme sucesso nesse negócio. Ou pessoas com mais de 50 anos que entraram nesse negócio. Eu, por exemplo. Você pode ter pessoas que são professor universitário, com doutorado, né, como eu. Ou você pode ter alunos ou pessoas que não estudaram mais do que o primário, ou nem o primário. E ambas têm o mesmo sucesso, ou o sucesso pelo qual eles trabalharam para conseguir. Você pode ter pessoas que no começo têm muito dinheiro, mas fazem esse negócio, estavam ganhando bem, mas fazem esse negócio por uma dessas razões que eu falei, para conseguir, por exemplo, o seu... Ou você pode ter pessoas que não têm dinheiro nenhum. Nós temos histórias de pessoas que moravam debaixo da ponte, no México, por exemplo, e essa pessoa virou diamante. Então, o que nós aprendemos nesses 20 anos? Não há limitação. Não interessa o seu passado, não interessa o que você fez, não interessa o que você conseguiu até hoje. O que interessa é que se você, decidindo fazer esse negócio, você pode. Mas a pergunta na cabeça de vocês pode ser o seguinte, mas de que se trata? O que é esse negócio? Esse negócio é uma coisa muito simples. Não é fácil, porque tem que trabalhar. Mas é simples, dá para entender muito facilmente. É uma maneira diferente de fazer marketing e vendas. A maneira tradicional, qual é que é? Você tem um fabricante e tem os consumidores, que somos nós. Entre o fabricante e os consumidores, existe uma série de intermediários. Cada intermediário tem os seus custos, tem o seu lucro, e, portanto, acrescenta um valor ao produto final. Quer dizer, o preço do produto final vai ser mais caro por todos esses intermediários. Além disso, você tem propaganda. Propaganda, no negócio tradicional, é a alma do negócio.
Propaganda é caríssimo. Sim ou não? Vocês têm acompanhado e veem como é que é o custo da propaganda que tem na televisão, em todos os lugares. Neste negócio, esta é a atividade tradicional. Você ter distribuidores, intermediários, atacadistas, distribuidores, e ter propaganda. O que é esse negócio aqui? Esse negócio chama-se marketing multinível. E o processo é simplesmente ter um fabricante, que no caso é a Amway, e este fabricante fornece diretamente os produtos para os consumidores, que somos nós, e não faz propaganda. Não faz propaganda, porque quem faz esse marketing somos nós mesmos no boca a boca. E o boca a boca é fortíssimo, porque você acredita mais naquilo que diz a televisão do que sua amiga acabou de falar, que é bom. A gente acredita muito nas pessoas, então o boca a boca é fortíssimo. E o que acontece com isso? Não há nem os custos da distribuição, nem os custos da propaganda. Conclusão, os produtos podem ser fornecidos a preços mais convenientes. E, além disso, pode ter nesses custos, todos nesses preços, uma parcela de participação nesse negócio que é diferente do tradicional. Chama-se bônus. E nós vamos ver logo mais como é que a gente pode ganhar os bônus. Muito bom. Eu queria falar um pouco da Amway. A Amway que nos dá esta oportunidade. Quem é a Amway? A Amway tem mais de 50 anos e ela tem como origem 2 ex-funcionários da Nutrilite, 2 ex-vendedores da Nutrilite, que têm mais de 70 anos. Essas 2 pessoas montaram a Amway e a Amway cresceu muito, desenvolveu-se e acabou comprando a Nutrilite. A Nutrilite é que criou esse conceito de marketing multinível. E a Amway foi a grande responsável pela expansão desse processo. Quando nós entramos na Amway, eu tomei alguns meses para me decidir, porque eu estava estudando a empresa para saber se ela existia ou não existia, porque aqui não estava no Brasil, ela estava começando no Brasil. Hoje em dia a gente está tranquilo. Por que razão? Tem centros de experiência como esse daqui que nós estamos, em outros do Brasil. Existem uma quantidade tremenda de produtos e nós temos um conhecimento extraordinário dessa empresa. A empresa está em mais de 80 países, tem mais de 13 mil funcionários no mundo inteiro, tem mais de 3,5 milhões de pessoas como nós, empresários desse negócio. É uma empresa que se dedica ao desenvolvimento tecnológico dos seus produtos de maneira muito intensa. Todos os produtos que estiveram utilizando da Amway são topo, são de excelente qualidade. Eles têm mais de 400 cientistas tempo integral para desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos. Tem mais de 500 patentes internacionais registradas e outras tantas em registro. Quer dizer, nós estamos falando de uma empresa de altíssimo nível. Uma preocupação que eu tinha era, digamos, qual é a dependência econômica dela. Eles não usam capital de emprestado. É tudo capital próprio. Quer dizer, é uma empresa fortíssima, sólida. Eu não teria entrado se não tivesse essa verificação de que é uma empresa absolutamente confiável e segura para que pudesse me dedicar e contar com ela o resto da minha vida e deixar isso como herança para as minhas filhas, minhas netas e tudo mais, porque este negócio é um negócio que entra no processo de herança. Não é? Então, nesse sentido, a Amway é uma empresa extraordinária. Agora, vocês podem perguntar para mim, o que uma pessoa, então, deve fazer? O que ela tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é associar-se à Amway, é tornar-se um empresário independente. Porque quando entra na Amway e se associa, chama-se empresário independente. Por que empresário? Muito sofisticado isso? Não, empresário, porque você está começando um negócio próprio. E esse negócio pode ter uma dimensão tremenda, ficar gigantesco. Então,
é empresário. Independente por quê? Porque o negócio é seu. Você não é empregado de ninguém, você não é dependente de ninguém, você é independente. Você decide o que você quiser. Você vai desenvolver um negócio como você tem interesse em desenvolver. Muito bem. Você sendo um empresário independente, associou-se à empresa, você tem, e ela vai fornecer os seus produtos, você pode comprar quaisquer dos seus produtos e ter 30% de desconto. O que isso provoca? Em primeiro lugar, são produtos de consumo do dia a dia. Por quê? Tem suplementos vitamínicos. Em princípio, todos eles devíamos estar utilizando. Tem produtos de uso pessoal, né? Desodorante, sabonete, pasta de dentes. Tem produtos de limpeza. Limpeza de cozinha, limpeza de banheiro, limpeza geral. E tem produtos de tratamento de pele, né? Que hoje, tanto as mulheres quanto os homens já estão usando os produtos, tá certo? Pode não dizer, mas estão, não estão? Então, o que acontece? São produtos de uso comum. Todos usam esses produtos no dia a dia. Então, você vai consumir esses produtos com um desconto, com uma economia. Essa economia pode significar o quê? R$500, R$1.000, R$2.000 ou mais no ano, dependendo de qual é o tamanho da sua família, de quanto vocês consomem de produtos. Mas é uma economia interessante. Além disso, se você está tendo um desconto de 30% em relação ao preço da tabela dele, dos catálogos que existem, você pode vender esses produtos. Na tradição da Amway, os produtos sempre foram muito bons, mas tinham um preço elevado. Hoje é uma estratégia de mercado diferente. Os produtos continuam excelentes, espetaculares, mas os preços são muito competitivos. Então, vender está sendo algo muito viável. Ora, a pergunta é, quanto eu vou vender? Bom, isso depende de cada um. Eu disse a vocês que esse daqui é um negócio próprio. Empresário independente. Cada um decide o que quer em função das suas necessidades e das suas condições. Por exemplo, vamos supor que você esteja desempregado e vai se dedicar integralmente à Amway, tempo integral. Você pode vender R$50, R$100, R$200 por dia e ganhar R$500, R$1.000, R$1.500 no mês. Nós temos no grupo pessoas que fazem vendas de maneira sistemática e vendem, por exemplo, R$10.000 no mês. Tem alguém aqui dentro, por exemplo, que faz isso. Se vende R$10.000 por mês, 30% seu lucro, ganha R$3.000. Bom ou não? Interessante, né? Ora, por outro lado, há pessoas que trabalham muito, têm muito pouco tempo, como eu tinha quando entrei nesse negócio, muito pouco tempo. Então, o que acontece? É difícil você vender muito, e aí você pode fazer o quê? Vende, por exemplo, num mês R$500. E isto pode ser você, pode ser a sua esposa, pode ser seu marido, se forem um casal, ou se for solteiro, aí tem que ser você mesmo. Mas você veja, quanto que você vai vender? Quanto cada um vai vender? Depende das necessidades e condições de cada um. Mas a grande vantagem da venda é que dá dinheiro já. Se você se associou hoje, tem alguém que se associou aqui recentemente, né, eu vi, hoje, ou esses dias, você pode amanhã ter uma renda. É só vender. E como a venda é bem execuível e dá 30%, você pode ter uma renda amanhã. Pode ter uma renda este mês, uma renda interessante, apreciável. Pode ter uma renda importante. Muito bem. Isso é a venda. E ela é importante, principalmente para atender aquelas pessoas que precisam de dinheiro já. Mas venda é uma atividade que você tem que fazer assim. Você faz o esforço de venda,
consegue a venda e consegue o seu resultado. Você não faz o seu esforço, não tem venda, não dá o resultado. Quer dizer, a venda é um processo que dá dinheiro, mas que envolve o seu tempo, o máximo que você puder dar. Não há como capitalizar esse tempo. Não há como você fazer alguma coisa que renda quando você não está podendo trabalhar ou pôr o seu tempo. Daí vem o grande diferencial da Amway, que é a construção de uma rede. Uma rede de pessoas que vão consumir e vender. Como é que você constitui a rede da Amway? Você vai convidar pessoas para elas serem empresárias independentes. Mais tarde vamos falar que uns vão dizer sim, outros vão dizer não. Mas alguns vão dizer sim e vão ser empresários independentes. E aí você vai ganhar, nesta construção da rede, algo que não tem nada a ver com o ganho de vendas. Chama-se ganho de bônus. Como é que você ganha esses bônus? Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo numérico. Eu sempre sei que toda vez que a gente faz uma conta ou números, alguns se perdem, não é? Porque é muito número, muito valor. Então eu vou dar alguns números só para dar uma ideia. Aqueles que forem mais apreciáveis a números, presta atenção. Os demais peguem os resultados finais que funcionam do mesmo jeito. Tudo bem? Então a ideia é a seguinte. Vamos supor que você se associou à Amway e você compra da Amway R$1.000 no mês. Você compra para consumo pessoal e para vendas. A Amway diz assim, se você comprou isso em uma série de produtos, ela atribui para cada produto uma quantidade de pontos. Esses pontos são proporcionais ao preço, ao valor que você pagou do produto. Digamos assim, como exemplo, esses números são todos exemplos, não são exatos, mas são aproximados. Digamos que a pessoa consumiu R$1.000, ela fez aproximadamente 400 pontos. Aí ela faz o quê? Ela convida algumas pessoas para entrarem no grupo dela. Por exemplo, ela convidou 3 pessoas. Então ela agora tem ela mais 3 empresários independentes no grupo dela. São um total de 4 pessoas. Correto? Digamos que esses 3 empresários estejam fazendo a mesma coisa que ela, ou seja, cada um comprou R$1.000 para consumo e para vendas. Portanto, cada um está fazendo 400 pontos. Tudo bem? Se são 4 pessoas, ele fez um total de quanto? 400 pontos. 4 pessoas, 1.600 pontos. Exatamente. Com 1.600 pontos, ele já chega ao nível de bônus, que se diz de 9%. Por que razão? A Amway tem uma tabela que diz assim, se você for em pontos do grupo inteiro das pessoas que você convidou, até 1.200 você não ganha bônus. Se chegou a 1.200, você ganha 9%. Quando chegar a 2.400, você ganha 12%. Quando chegar a 4.000 pontos, ganha 15%. Quando chegar a 7.000 pontos, ganha 18%. E quando chegar a 10.000 pontos, ganha 21%. Isso tudo tem nos materiais que vocês vão receber da Amway, não precisa guardar isso daí, mas essa que é a ideia. Então veja, se essa pessoa, com 3 pessoas no grupo, cada um fazendo 400 pontos, chegou a 1.600, chegou a 9%, ela vai receber quanto em dinheiro? O que quer dizer isso em dinheiro? Aproximadamente R$290. Então veja o seguinte, pela primeira vez, essa pessoa, além das vendas, ganhou um dinheiro. Por que razão? Porque ela começou a construção de um grupo de pessoas que estão comprando. Não é interessante isso? Agora, até onde vai esse processo? Ele continua. Digamos que cada uma dessas 3 pessoas tenha feito exatamente o que ele fez. No mês seguinte, elas fazem o que ele fez. Ou seja, elas colocam
cada uma delas 3 pessoas, e cada uma compra R$1.000, portanto, 400 pontos. Quantos pontos vão fazer cada uma dessas pessoas? 1.600 pontos. Vão ganhar quanto de dinheiro? Cada uma delas? R$290. Tá certo? Agora, quanto a pessoa inicial, que convidou esses 3, está ganhando agora? Ela está fazendo 400. E tem 3 grupos de 1.600. Já chega um total em pontos, no grupo inteiro, de 5.200 pontos. Se chegou a 5.200 pontos, já é 15%. E se é 15%, fazendo a conta em reais, quanto vai dar isso, líquido, para ela, dá R$700 de bônus. Melhor ou não? E estão entendendo o processo? Ela continua consumindo os seus R$1.000, comprando os seus R$1.000. Consome e vende. E ganha o seu dinheiro de vendas. Parabéns. Só que, além disso, pela construção da renda, ela já está ganhando R$700. Aí, vamos dizer que esse processo continue. E cada uma dessas pessoas faça exatamente o que ela fez. Ou seja, cada um vai fazer um grupo de R$5.200. 5.200 pontos, perdão. E, portanto, estará ganhando, cada um deles vai estar ganhando quanto? R$700. Quanto que ele vai ganhar a esta altura? Se ele tiver 3 grupos, cada um fazendo 5.200 pontos, e ele ainda fazendo os mesmos 400 pontos, o grupo em geral estará fazendo 16.000 pontos. 16.000 pontos ultrapassou 10.000, portanto já é o bônus, nível de bônus de 21%. E aí, fazendo a conta em reais, que é o que interessa, vai dar aproximadamente R$2.300. Está ficando bom ou não? Estão vendo? Então vocês vejam como é que é. A pessoa está continuando a comprar os seus R$1.000. Não é que seja necessário, ela pode comprar muito mais e ganhar muito mais dinheiro em vendas. Mas o que importa é que a construção da renda está dando cada vez mais resultados. Eu, por exemplo, não entrei pela razão do ganho das vendas, mas eu entrei para construir a rede. E a rede vai dando cada vez mais dinheiro. Onde é que é o limite disso? Não tem. Vamos supor que as 3 pessoas repitam isso, o que eu acabei de falar. Então você tem 3 pessoas que ultrapassaram 10.000 pontos. Eu convidei 3 pessoas que ultrapassaram 10.000 pontos. Este processo, repetindo pelo menos 6 meses, gera para esta pessoa que começou o processo um título que a Amway dá alguns desses títulos. O título vai ser Esmeralda. E um Esmeralda estará ganhando valores a serem estimados e calculados, mas vamos dizer 50, 60 mil reais no ano, incluindo os prêmios que a Amway paga. Já começa a ser mais interessante ainda? Muito bom. E se você tiver, depois, repetir esse processo, ou seja, se você tem 3 pessoas que chegaram aos 10.000 pontos, você repete com mais 3 pessoas que chegam aos 10.000 pontos, você passa a ter 6 pessoas que ultrapassaram 10.000 pontos. Sabe qual é o título que eles dão para você? Diamante. É isso que nós fizemos em 2 anos e meio no passado, quando começamos com 2 produtos. Hoje tem centenas de produtos aqui de maravilhosa qualidade, de forma que eu espero que vocês que estão começando agora façam a mesma coisa em menos de 2 anos e meio. Tá? Porque é possível, sem dúvida, chegar a diamante. E um diamante vai ganhar quanto? Nas informações escritas da Amway, tem valores, digamos, 60, 80, 100 mil reais, aproximadamente, num ano. Posso dizer a vocês, como diamante que ficamos há 17 anos e meio atrás, nunca ganhamos só isso. Sempre foi bem mais. A Amway é muito conservadora na informação, muito cuidadosa na informação, para não criar expectativas exageradas das pessoas, tá certo? Então, por isso que esses números são assim. Portanto,
O que tem que fazer uma pessoa na Amway? 3 coisas: consumir, vender e convidar pessoas para participar da sua rede. Consumir, eu acho que todos já sabem, porque costumam consumir onde quer que seja. É só substituir o seu consumo tradicional pelo consumo de produtos da Amway. Vender é para que objetivo? Para ganhar o dinheiro já. E se você não precisa de dinheiro, como eu disse, pode ter pessoas que estão ganhando muito bem, nem precisassem desse dinheiro, é importante vender também para dar como exemplo ao seu grupo, dizendo é possível vender. Então, pode-se fazer as vendas, é a segunda coisa. E a terceira é convidar pessoas. Consumir, como eu disse, vocês já sabem. Vender e mostrar o negócio, mostrar o plano de vendas e marketing, como a gente diz, você pode saber já, você tem prática de vendas, ou escutou esse plano uma vez, como agora, e disse, isso é muito fácil, dá para explicar isso de novo, sem problema. Ou você diz assim, não sei bem nem vender e não sei nem mostrar esse plano. Quero aprender essas coisas. Posso dizer a vocês o seguinte, com a minha experiência de professor de tantos anos e tantos treinamentos que eu fiz, que a Amway tem o melhor sistema de treinamento, de aprendizagem que eu já vi na história. Eles criaram, inclusive, há um certo tempo atrás, uma entidade chamada INA, Instituto de Negócios Amway. O Instituto de Negócios Amway tem material para você aprender o que você quiser dentro desse negócio. Se você tiver um computador, você vai no computador e vai ter, uma vez inscrito na Amway, você vai ter uma senha, uma informação que só você pode acessar, você vai poder fazer o treinamento online, né, direto no computador do que você quiser, dos produtos que você quiser. Vai poder fazer treinamento de comercialização, como é que eu faço vendas. Vai poder fazer treinamento de administração de negócios. Tem uma série de treinamentos excelentes online que você pode fazer. Se você não tiver computador, você pode fazer os treinamentos que a gente diz presenciais, com a sua presença e com a presença de um instrutor, que são feitos, por exemplo, em lugares como este, ou são feitos em cidades variadas pelo Brasil inteiro, e eles vão e estarão lá toda vez que houver um grupo interessado em aprender alguma coisa, haverá esse treinamento. Então, esse INA provém a gente de um trabalho extraordinário. Se você, por exemplo, não tem muito tempo de aprender ou estudar e você está no carro, está no trânsito, você pode ter um aparelho de escutar CDs ou, no seu carro, pôr um CD, e eles têm uma quantidade imensa de CDs ensinando uma porção de coisas também. Tem material escrito, de primeira qualidade. Não só para você aprender, como para você mostrar para os outros, dizendo, olha, veja aqui como é que é este plano, como é que funciona a Amway, como é que é isto, como é que é aquilo. Então você tem um material extraordinário, você tem seminários, que são eventos, onde vem um palestrante conhecedor e onde tem aprendizagem e onde tem motivação. Tem convenções, a mesma coisa, 2 dias vem gente internacional. Deve vir uma pessoa de altíssimo nível na próxima convenção que vamos ter aqui no Brasil, como sempre vem. Então, vocês têm, na Amway, um sistema de treinamento, de apoio extraordinário que não há como falhar e como furar. Aí vocês dirão o seguinte, ou perguntarão, então quer dizer que todo mundo entra? Eu diria que não. Quando nós começamos o negócio, nós convidamos as nossas filhas e genros. Com um apoio de um, ou com um apoio de outro, e às vezes um contra no começo e outro contra depois, etc. Todas fizeram filhas e genros e tiveram muito sucesso. Nós convidamos primos, claro. E alguns primos disseram sim, e outros disseram não. Convidamos colegas de faculdade. Um deles disse sim, o que me apresentou, por exemplo, e outros disseram não. E isso é a vida.
E esse negócio vai ser igual. Uns vão dizer sim e outros vão dizer não. Não tem o menor problema. Como é que a gente deve atuar e agir? Você deve agir de maneira tranquila. Se a pessoa disser sim, ela está seguramente preocupada com uma daquelas 4 razões que eu falei no começo. Está querendo ganhar algum dinheiro imediatamente, está querendo ter um negócio próprio, está querendo liberdade econômica ou está querendo controle do tempo. E se a pessoa disser não? Por que ela diria não? Eu diria a vocês que também, nesse tempo de experiência que a gente tem, a gente aprendeu o seguinte: quem diz não, uma das razões é uma pessoa que já sofreu muito na vida, já apanhou muito na vida. Ela tentou muita coisa e não deu certo. Ela habituou-se a achar que o que ela vai fazer vai dar errado. Ela não acredita mais nela. Essa pessoa, gente, pode ter sucesso na Amway. Vocês precisam ter tranquilidade, paciência e ajudá-la no que for possível. Incentivá-la, motivá-la, dizer que o passado não importa. Esse negócio é uma oportunidade nova e diferente e ela pode ter sucesso nesse. Quer dizer que vocês vão conseguir a aprovação dela? Não, talvez ela fique no não, porque não consegue sair dessa lógica. Mas você fez o seu trabalho. Não é um trabalho só para o seu negócio, é um trabalho humanitário que você está fazendo, de ajudar alguém que precisa de uma ajuda nesse instante. Tá certo? Outra razão que a pessoa pode dizer não é que ela já conheceu a Amway e disse assim, eu vi que teve gente que não teve sucesso nenhum na Amway. Eu disse, seguramente deve ser verdade. De um lado, no passado, como eu disse, os produtos sempre foram excelentes, mas tinham um alto preço. Isso pode ter prejudicado as vendas e não deu muito sucesso para algumas pessoas. Mas, por outro lado, pode acontecer, simplesmente, como aconteceu muito, que pessoas não tiveram sucesso simplesmente porque não trabalharam. Esse negócio da Amway não é um milagre. É uma oportunidade extraordinária, maravilhosa, mas você tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. Então, as pessoas se acomodaram, entraram e se acomodaram, não fizeram nada, não venderam, não convidaram ninguém, não tiveram sucesso. E nem vão ter. De novo, alguém diz assim, eu conheço alguém que não teve sucesso. Então vocês dizem assim, pois eu conheço alguém que teve sucesso. E eu estou nesse processo para ter sucesso. E eu sei que se pode ter sucesso. E mostre para ele informações. Mostre a revista da Amway com as pessoas que estão chegando a diamante. Mostre os CDs. Deixe com ele um CD. Deixe algum material para que ele ouça, leia, ouça e veja. E quem sabe mude sua opinião. Ora, de todo jeito, lembre-se do seguinte. Todas essas pessoas que disseram não, você deve tratar com todo o respeito e toda a consideração. Por que razão? Primeiro, porque é uma forma correta de agir como pessoa. E, segundo, porque quaisquer dessas pessoas que estão dizendo não hoje, pode dizer um sim amanhã. Portanto, levem isso em consideração. Eu vou tomar isso aqui. Uma coisa muito importante é quando você considerar essas pessoas que você está convidando, o que a gente chama os prospectos. Prospecto é um candidato a ser um empresário. Quando você estiver conversando com os prospectos, você tem que ter esse carinho, essa atenção, essa delicadeza que eu comentei. Nunca fazer uma pressão em cima dele, porque ele deve decidir sozinho se ele quer fazer esse negócio ou não. Você tem que apresentar as oportunidades. Mas o que é importante entender é que cada prospecto, cada pessoa tem necessidades e condições diferentes. O mais importante para vocês é aprender e mostrar o plano efetivamente. Quer as pessoas digam sim ou não, mostre bastante o plano. Só que antes de mostrar o plano,
Você deve procurar descobrir as necessidades da pessoa. Tem gente que chega e começa a contar a história toda da Amway, dos produtos, da vantagem, do dinheiro, quando dá para gastar, antes de conversar com a pessoa e conhecer um pouco a pessoa. Você tem que conhecer primeiro a pessoa e ver o que ela necessita e quais as condições dela. Por exemplo, vamos supor que você vai falar com alguém e diz assim, você diz, olha, você pode ganhar um montão de dinheiro, muita coisa, você pode ter uma vida maravilhosa, viajar para não sei onde, etc. E essa pessoa está precisando pagar R$300 amanhã e não tem dinheiro. Ela está desesperada para arranjar R$300. E você está falando para ela que daqui não sei quantos anos você vai ter um grande resultado. Ela está morrendo afogada. Joga a corda para ela. Entendeu? Não é falar dos grandes ganhos. Por outro lado, você pega uma pessoa que está absolutamente tranquila financeiramente, está ganhando muito bem. Você chega para ele e diz, olha, você vende, você pode ganhar R$300. Você não diga. Que interessante, entendeu? Então, é importante você descobrir, primeiro, quais são as necessidades das pessoas. Agora, uma vez feito isso, e você mostrando o plano, você pode conseguir esses grandes resultados. E pode realizar coisas extraordinárias para a sua vida. Você começa vendendo alguma coisa, quem não tem dinheiro e precisa de um dinheirinho para este mês, o mês que vem, trabalhe e faça suas vendas. Mas depois prossiga e faça esse negócio um negócio grande como ele pode ser. E realize aquilo que você tem desejado a vida inteira e você não conseguiu até hoje. Todos nós, eu inclusive, eu nem pensava em realizar algumas coisas porque achava que não dava. Você não fica pensando mais na vida em realizar coisas quando você não acredita mais que dá para realizar. Voltem a pensar nas coisas que vocês gostariam de realizar. Nas grandes coisas que vocês gostariam de realizar. Porque com esse negócio, vocês podem. Marlene e eu entramos nesse negócio, também um pouco indefinidos, mas depois fomos definindo nossos sonhos, as nossas vontades, nossos objetivos. E nós temos 3 grandes sonhos. Um é de estarmos juntos, eu e ela, e estarmos com as nossas filhas e netas. E embora elas vivem em lugares diferentes, uma em Orlando, outra em Montreal, outra está viajando de barco pelo mundo, nós estamos sempre com eles. Então, esse sonho está sendo cumprido. Outro sonho que nós temos é viajar. Nós adoramos viajar pelo mundo e viajar em boas condições, em classe executiva. Gostoso, né? Isto, nós estamos realizando esses sonhos. Nós tivemos esses últimos 2 meses em Paris, em Barcelona, em Montreal, em Orlando, nos Estados Unidos, e chegamos sexta-feira aqui no Brasil. Outro sonho realizado. E o terceiro sonho é ajudar pessoas. Nós ajudamos nossa empregada, que trabalhou muitos anos conosco e ficou velhinha e um pouquinho doente, etc. Então nós compramos uma casa para ela, lá em Rondônia. Nós ajudamos o GRAAC, em paralelo ao que a Amway já faz, nós podemos ajudar, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. E nós ajudamos pessoas, que alguns de vocês, ou todos vocês, que são pessoas que estão querendo uma oportunidade na vida e querendo chegar a resultados que nós conseguimos e que, como agradecimento àquilo que nós recebemos um dia, nós queremos retribuir e ajudar vocês também a chegarem a esses resultados. Então, esses são os nossos 3 grandes sonhos. A pergunta é, quais são os seus sonhos? O que vocês querem realizar na vida que, de algum modo, por falta de dinheiro ou por falta de tempo, por falta de condições, ainda não conseguiram realizar? Pensem nisso, pensem seriamente em fazer esse negócio, pensem seriamente em realizar seus sonhos. Vocês podem.